Shalom Aleichem, seja muito bem-vindo ao comentário semanal da Parashá e hoje um comentário especial para encerrar o livro de Bamidbar, Números. Então, vamos lá, Hazak, Venit Hazé. Na porção Matot, Moisés descreve as leis dos juramentos. Os israelitas lutam contra os midianitas, e as tribos de Reuven e Gade pedem para morar fora da terra de Israel. Em Massei, as tribos de Reuven e Gade prometem ajudar as outras tribos enquanto não viverem na terra de Israel. Deus diz a Moisés exatamente onde cada tribo viverá. Por fim, Deus esclarece as leis do assassinato. E as filhas de Tseloferrade recebem sua herança. Shalom, shalom. Nessa semana estamos em uma dupla porção, Parashat Matot, que quer dizer tribos, e a Parashat Massei, que quer dizer viagens. Na Parashat Matot temos um trecho muito interessante a ser explorado. Bamidbar, Números 31, verso 2, o Eterno diz assim para Moshe: vingar a vingança dos filhos de Israel sobre os midianitas. E por que apenas sobre os midianitas, mas não sobre os moabitas? Pois os moabitas também enviaram suas filhas com o intuito de fazer Israel pecar. Só que na verdade os moabitas se envolveram pelo simples fato de temer a Israel. Temos esse relato em Bamidbar 22, do verso 2 ao 6, na Parashat Balak. Porém já os midianitas entraram em uma luta que não era deles. Ainda temos uma outra explicação de Rashi, que ensinou o seguinte: Deus disse para poupar por causa de duas belas criaturas que extrairei deles, Ruth, a moabita, e Naamá, a amonita, esposa do rei Salomão. Ainda dentro do contexto de Bamidbar 31, verso 2, sobre o vingar a vingança, de acordo com os escritos do Keli Hemdah, a terminologia dupla indica que antes que a nação de Midian possa ser derrotada, seu ministro celestial, entre aspas, que incorpora a essência espiritual de Midian, deve ser derrotado. A palavra hebraica Midian significa conflito. Ou seja, Midian é a essência da divisão, que é a raiz de todo mal. Assim, nossos sábios falam de ódio infundado como o maior dos males. Na verdade, todo conflito é ódio sem fundamento. Os chamados fundamentos que as pessoas e as nações têm para se odiar e se destruir são apenas as várias fachadas da desagregação do eu de Midian. Esse eu representa o ego, que desmente a fonte e o objetivo comum da humanidade. Esse eu vê a própria existência dos outros como uma invasão de si mesmo. No nível cósmico, no nível espiritual, o Eterno é a unidade suprema. Tudo que Deus criou em nosso mundo carrega a marca da sua unidade, e todo mal deriva da distorção desta unidade, pelo véu da divisão em que Deus envolve sua criação. Então, antes que o povo de Israel pudesse conquistar as 7 nações que habitavam a terra de Canaã, nações que podem representar as 7 características malignas do coração humano, eles primeiro tiveram que destruir Midian, que é a sua fonte e causa. É também por isso que a destruição de Midian só poderia ser alcançada sob a liderança de Moshe, que incorporou os traços de total abnegação, tratos de renúncia e, portanto, de shalom e verdade. Todo esse conceito foi extraído dos escritos de Maamar Eihaltsu de 5659. Continuando para um próximo verso, temos em Bamidbar 31, verso 3, que Moshe fala ao povo para se armar e tomar a vingança de Deus em Midian. Mas Deus havia dito a Moshe o seguinte: vingue a vingança dos filhos de Israel sobre os midianitas. Ainda assim, Moshe disse para obter a vingança de Deus em Midian. Temos no Midrash Tanhumá o seguinte comentário: Deus disse a Israel: é você, Israel, que tem uma conta a acertar com eles, pois eles causaram uma situação para que eu, o Eterno, te prejudicasse. Mas Moshe disse: mestre dos mundos, se fôssemos incircuncisos ou adoradores de ídolos, ou tivéssemos negado os mitzvot, os medianitas não teriam nos odiado. Na verdade, eles nos perseguem apenas por causa da tua Torá e dos preceitos que você nos deu.
Consequentemente, a vingança é sua eterna. E então eu, Moshe, digo para obter a vingança de Hashem em Midian. Enquanto os filhos de Israel estavam no lado leste do rio Jordão, esperando para atravessar para Canaã, as tribos de Reuven e Gade pediram a Moisés se poderiam ter uma herança no lado leste do rio, porque acharam que a terra parecia boa para o gado. Nós construiremos para nosso gado aqui. Eles davam mais atenção às suas propriedades do que a seus filhos e filhas, porque mencionavam seu gado antes de seus filhos. Moisés disse-lhes: não. Faça da coisa principal, a coisa principal, e o que é subordinado, subordinado. Primeiro construa cidades para seus pequeninos, e depois cercados para seus rebanhos. O vapor sai da boca de Zeir-Anpim, e se torna a luz que envolve os 7 subsefirot inferiores de sua nukva. Estas são as 7 vaidades, mencionadas no livro de Eclesiastes. Eles saem da boca de Zeir-Anpim. Este é o significado místico de um juramento verdadeiro. É um mandamento positivo, fazer um juramento verdadeiro em nome de Deus, quando a Torá o exigir, como está escrito. E você jurará por seu nome. Os 7 vapores de sua luz envolvente saem da boca de Zeir-Anpim, que é referido como a verdade. Assim, alguém que faz um juramento verdadeiro, extrai vapor de luz da boca de Zeir-Anpim, que se manifesta como 7 vapores que envolvem os 7 subsefirot inferiores de Nukva, como uma luz que envolve seu corpo. Sua estatura é do peito de Zeir-Anpim para baixo, como é conhecido. Assim, juramentos ocorrem em Nukva, mas são emitidos por seu marido, Zeir-Anpim. Portanto, as escrituras declaram: o marido dela o confirmará, e o marido o anulará. Chegamos agora no comentário da Brit Hadashah. Esse comentário terá como base Mateus capítulo 4, dos versos 1 ao 11, que é conhecido como a tentação de Yeshua no deserto. Nós já vimos que nos escritos de Maamar Eihautsu de 5659 temos Moshe como alguém que viveu uma vida de renúncia e abnegação, e portanto de shalom e verdade. Por isso Moshe é um arquétipo do próprio Mashiach Yeshua. Yeshua se tornou com sua vida e obra expiatória o maior exemplo para Israel e as nações. O Messias Yeshua é o maior exemplo do que é uma vida de amor, uma vida de renúncia e abnegação. E Yeshua disse: eu venci o mundo. Yeshua venceu para nós. O Messias Yeshua se manifestou como homem em um tempo único na história para viver a nossa vida. E ele venceu. Mas para que agora vivamos a vida que ele tem para nós. Por isso que muitos têm um conceito errado do que é ter uma vida abençoada. Vida abençoada é primeiro eu perder a minha vida. Não adianta eu ficar pedindo para Hashem abençoar minha vida, sendo que ele quer que eu perca ela. Para então eu viver a vida que ele tem para mim. Temos listado na Parashat Masei as 42 viagens e acampamentos de Israel. Uma listagem que começa no Êxodo, saindo ali do Egito, indo até seu acampamento na planícies de Moab, do outro lado do rio da terra de Canaã. E nessa Parashat também são dados os limites da terra de Canaã. Isso tudo enfatiza todo um processo do povo de Israel no deserto, em rumo a uma promessa dada aos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Israel viveu primeiro todo esse processo a fim de tomar posse dessa herança dada pelo Eterno. E nós que somos povo do Eterno não podemos ficar como mendigos espirituais, pedindo aquilo que o Eterno já nos deu por herança, por morachá. E esse tipo de herança, morachá, é uma herança que tem que ser conquistada. É uma herança que precisamos tomar posse através de trabalho e perseverança, através dos muitos processos a serem vividos. E dentro disso existem guerras a serem travadas. Mas para vencermos essas guerras precisamos perder a nossa vida, aniquilando o nosso eu, o nosso ego, representado em Midian, como já falado anteriormente. E aí então é dessa forma que encontramos no Messias Yeshua lugares de transformação. Muitas pessoas têm um entendimento equivocado de que deserto é só desgraça, e essas pessoas andam sempre se queixando de tudo e de todos. Mas na verdade, se vamos para o deserto é porque o Eterno nos levou.
a esse deserto. E Ele nos enche com o seu Espírito e nos conduz em deserto. No deserto não tem nada ao nosso redor para atrair a nossa atenção. No deserto eu terei que olhar para onde? Para dentro de mim e ver aquilo que o Eterno depositou em mim. E o Eterno falou a Abraão que levaria ele a uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Mas quando Abraão, por exemplo, chega à terra de Canaã, tinha fome na terra. Então ele desce ao Egito, e ali é como se o Eterno estivesse mostrando para Abraão que o leite e o mel estava dentro dele. É como se o Eterno estivesse apontando para algo. Abraão, é aquilo que está dentro de você que fará essa terra manar leite e mel. E se analisarmos o próprio povo judeu, quando volta ali para a terra atual de Israel, em 1948, chega uma terra totalmente virada em deserto, abandonada. E olhe só o que é aquele território hoje em dia. Mas quem fez essa transformação na terra foi o povo judeu. Deus nunca nos levará para um lugar que não precise ser transformado. E um lugar ele não deve transformar a nossa vida. Somos nós que devemos transformar os lugares. O povo de Israel foi primeiro preparado pelo Eterno em deserto, para só depois subir à terra de Canaã, a fim de tomar posse. E sem a presença do Eterno em nossas vidas, nada podemos fazer. Por isso que o nosso foco deve ser fazer morrer o nosso eu, o nosso ego, a fim de fazermos para o Eterno um lugar de santidade, para que Ele habite dentro de nós. E isso antecede a tudo. Sem isso não adianta alguém querer mudar de lugar para ser abençoado, pois Deus faz tudo formoso ao seu tempo. Assim como o povo de Israel foi liberto do Egito e recebeu o Shekinah do Eterno, vemos na Torá que esse processo em deserto antecede a terra de Canaã. E da mesma forma o Eterno enche o Messias Yeshua e o conduz para o deserto, primeiramente, e não direto para Jerusalém ali no caso. Em um momento em que Yeshua estava no deserto, o diabo o transporta para a cidade santa. Em um outro momento, o diabo o transporta para um monte muito alto e mostra a Yeshua todos os reinos do mundo e a glória deles. E diz a Yeshua, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então precisamos vigiar, pois tem pessoas que no meio dos processos em deserto, trocam a voz de Deus, trocam a palavra do Eterno por aquilo que o diabo está falando, pois deixaram de matar o seu ego. Muitos querem ser transportados, entre aspas, e para isso tem até negado a Yeshua como Mashiach. Podemos ver no texto de Mateus, capítulo 4, que o diabo transportou Yeshua para a cidade santa. E o diabo também depois transporta Yeshua para um alto monte. Mas o Eterno não faz assim, o Eterno trabalha com processos. Ele nos conduz em deserto para depois chegarmos a uma plenitude de Canaã, seja física ou espiritual. Como o próprio Mashiach nos ensinou, seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Então o Eterno quer antes de tudo a fidelidade. E para isso é necessário que estejamos mortos, para que o Messias Yeshua se levante em nós, pois só alguém morto para o seu ego, morto para o pecado, morto para o mundo, pode tomar posse dessa herança, pode tomar posse dessa morachá. E lá no deserto, sem processos, sem uma caminhada, o diabo transporta Yeshua para uma cidade santa e depois transporta ele para um alto monte, dizendo que dará as nações a Yeshua se ele o adorasse. E Yeshua diz, entre aspas, não, há um processo a ser galgado. E é muito interessante que quem vai para Jerusalém, independente de qual local ao redor da cidade santa que a pessoa esteja, essa pessoa sempre terá que subir geograficamente para chegar em Jerusalém. Isso se remete não só a um aspecto geográfico, mas também se remete a um aspecto espiritual de Jerusalém ou do Monte Sião. Pois ali, como dizem os nossos sábios, sempre foi e é o centro do universo. E nós, como povo do Eterno, temos sim que querer ir para Jerusalém. Mas eu quero estar lá como um bom filho de Deus, apegado a Yeshua, o Mashiach, com meu altar restaurado e com minha vida dentro da vontade do Eterno. E não na minha vontade. Ir para Jerusalém simplesmente e morar lá é fácil. É só ter condições financeiras para isso, pois o custo de vida lá é alto. Mas eu preciso querer também passar os processos que o Eterno tem para mim. Precisamos passar os processos em deserto, pois queremos subir com recompensas coerentes ao mundo vindouro, e não queremos simplesmente sermos transportados. Que possamos então em Yeshua sermos conduzidos pela sua voz, fazendo a cada dia uma verdadeira aliá, através dos muitos processos na presença do Eterno, pois Yeshua nos ensinou, seja fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. E agora, como de costume, estou deixando aí na tela para vocês o resumo das leis contidas na Parashá Matot
e na Parashá Masé. E a título de curiosidade, quero falar a respeito do que consta lá no Shulchan Aruch sobre as qualidades necessárias para exercer a função de juiz. Quando uma cidade tem de escolher juízes para compor o tribunal rabínico, é preciso que cada um deles possua as 7 qualidades seguintes: conhecimento da Torá, humildade, temor a Deus, aversão por dinheiro, inclusive o próprio, amor à verdade, ser bem-quisto e ter boa reputação por suas ações. Obrigado por você que ficou até aqui e te espero na próxima semana.